se a gente for olhar para o ensino público, também não há uma rede única, né? São várias redes. Tem a rede municipal aqui de São Paulo, a rede estadual, e cada estado vai ter o seu, cada município vai ter o seu, a rede federal. Então, é muito complexo trabalhar com o tema dos professores justamente por isso. E aí acho que você foi perfeita, tá? Você tinha pensado justamente nisso, na questão da relação capital-trabalho. Ela parece mais forte, talvez, na rede privada, mas olha que curioso, isso é um gancho para a gente fazer talvez assim, para a gente pensar na resposta a essa sua última pergunta. Porque assim, por mais que a gente não imagine, duas coisas que eu gostaria de falar. Uma é por mais que a gente tenha poucos estudos sobre rede privada, professor de rede privada, mas uma coisa importante para a gente olhar é aquilo que nos une. Então, assim, a gente pode falar com certa propriedade isso que a gente tem visto nos casos da rede, dos professores de ensino público se aplica também, até em termos de recomendações, aos da rede privada. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente está falando da categoria docente, né? Estamos falando dos professores, que geralmente acumulam. Às vezes o professor ele não é exclusividade de um ensino ou do outro, ele está no público, mas também está no privado e vice-versa. E quando a gente fala de precariedade, veja, a gente está falando de precariedade, a gente está falando de uma categoria. E a gente vai percebendo que as precariedades podem mudar um pouquinho do ensino público para o ensino privado, mas elas vão estar, né? Como você mesmo até colocou muito bem, tá? Essa é a sua pergunta. E aí, o que que a gente está vivenciando? A gente está vivenciando uma invasão da lógica do privado para cima do ensino público. Isso tem acontecido muito. Então, essa relação capital-trabalho, ela adoece, né? Eu vou falar até atualizando um pouquinho, né? A gente está falando hoje, quando a gente fala de relação capital-trabalho, não dá para a gente deixar de falar de neoliberalismo. E o neoliberalismo é algo que aparece como um elemento patogênico. E dentro dessa lógica neoliberal, cria-se o discurso da gestão, né? Do gestor, da excelência, do desempenho, da eficiência e da eficácia, coisa que é trazida até inclusive das escolas mais antigas da administração, lá de Taylor e Fayol. Então fala-se muito disso e se coloca uma lógica para o próprio ensino público, que é essa mesma lógica de cobrar as pessoas cada vez mais, de intensificar o trabalho. Então, assim, se a gente vai falar do que a gente pode fazer, eu gosto muito da linha de trabalho de uma professora, a professora Edith Seligman Silva, que ela fala sobre as chamadas 5 zonas de influência, né, para o desgaste mental, que começa do macro para o micro. Começa com a esfera internacional. Não dá para esgotar isso aqui, é claro, mas, por exemplo, que lugar o nosso país ocupa dentro da lógica capitalista mundial, né? Um lugar de país periférico dentro do capitalismo, né? Um capitalismo periférico, de país em desenvolvimento. Então, isso já traz algumas questões, e você vai descendo esses níveis até chegar no indivíduo. O indivíduo é o último item. Só que quando a gente vai falar de saúde mental, geralmente se coloca como responsável, né? Eu gostei muito desse termo que a Cris usou, de se adoecer, né? Da professora que usou o se adoeceu. Porque é isso, é uma sensação de não ser contemplada, de não ser reconhecida e de ocultação do adoecimento ocupacional. Então, o começo de tudo é isso, é reconhecer de onde é que está vindo isso, de onde é que está vindo esse adoecimento. Esse adoecimento, primeiro, a pessoa tem que entender, não é culpa dela, não está sendo ela que está causando aquilo, ela está dentro de um sistema, né? Começando lá em cima, de um mundo globalizado, capitalista, em que ela está num país assim, em desenvolvimento, que é colocado como de capitalismo periférico. Aí tem as questões nacionais, as dificuldades econômicas e tudo, tem as questões da organização que ela trabalha, se é pública, se é privada, se é uma pública X ou Y, se é uma privada X ou Y, porque também a gente vai encontrar diferenças, até chegar nas questões que envolvem a ela. Então, primeiro é isso, tirar esse peso das costas, né? E dizer, eu não sou a culpada ou culpado pelo meu próprio adoecimento. O meu trabalho, que pode me dar o ganha-pão, que pode me trazer alegria, ele também pode me adoecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria que é tentar entender, né, em profundidade essas causas e, junto com essas causas, em partes entender que nem tudo está no nosso controle, nem tudo está no nosso controle. Muita coisa é da organização do trabalho. Então, aí, como é que a gente pode resolver aquilo que não está no nosso controle? Em primeiro lugar, se livrando dessa responsabilidade. Não está no meu controle, eu não posso dizer a culpa é minha ou a responsabilidade é minha. E assim, não dá para esgotar isso, porque essa seria de fato uma daquelas perguntas de US$ 1 milhão, como se diz, né? Porque ela é muito complexa, mas ela pode tanto envolver essas questões mais coletivas, por exemplo, buscar os coletivos, como os próprios sindicatos, né? Os sindicatos precisam ser valorizados nesse sentido, como uma instância histórica,
de acolhimento das causas coletivas, de luta, de encontro, de necessidades ali, né, esse acolhimento que a gente encontrava muito nos próprios colegas, amigos do dia a dia, a gente não tem encontrado mais, a gente tem que falar que dentro desse ciclo aí todo que eu falei, das 5 causas, aí das 5 esferas, a gente tem se transformado em sociedades mais individualistas, isso é fruto do próprio neoliberalismo. Eu vou até puxar um pouco a brasa para minha sardinha aqui, porque eu sei que não vai dar para falar de tudo, mas no nosso último relatório a gente colocou alguns apontamentos nesse sentido. Né? Apareceu muito nas entrevistas as pessoas falando do neoliberalismo, e do neoliberalismo como esse agente que acaba entrando nas políticas públicas e ele acaba distorcendo as políticas públicas. É uma espécie de sedução. Então, há uma sedução semântica do neoliberalismo, de muitos termos. Quer ver uma coisa bem legal? Legal, só que não, né? Como diz a juventude. A gente fala hoje de colaborador. O que é isso? Não é colaborador, é um trabalhador, né? A gente fala não, né? Aqueles que querem seduzir os outros com esse discurso, com essa sedução semântica, chamam o trabalhador de colaborador. Não é um colaborador, é um assalariado, ele é um trabalhador. Ele está trabalhando em troca de um salário. Não me venham com esses eufemismos, né? Então, há todo um jogo, inclusive de palavras dentro dessa lógica neoliberal, que ela subverte e adoece. Então, as políticas públicas, quando a gente fala de política pública, qual é a intenção disso? É uma política pública, como diz o nome. Ela tem uma intenção, um interesse público, de trazer o bem público, o bem-estar público. Mas muitas políticas públicas elas estão eivadas de interesses privados, de interesses do capital. Então já não é mais uma política pública, passou a ser uma política privada, já travestida de política pública. Então, como é que você luta contra isso? Né? Com coletivos. O sindicato é um deles, um dos mais importantes nessa luta. E é importante identificar como essas coisas vão nos individualizando, porque é claro que o neoliberalismo ele se aperfeiçoou nisso. Ele não quer unidade e união entre as pessoas. Porque olha só o que a unidade e a união fez. A unidade e a união, historicamente, trouxe direitos. Né? A Cris falou sobre a perda de direitos, a desconstrução de direitos, da relativização de direitos. Né? Muita gente achando que precarização é direito. Tem trabalhador que hoje acha que só porque veio com um marketing bonitinho na palavra, ele entende aquilo como um direito. Mas não é, aquilo é um indício de precarização. Mas, assim, sobretudo, isso tem um impacto sobre o indivíduo, que é esse impacto, às vezes, de se achar o gestor de si mesmo, de si próprio. Ele vai também pegando esses chavões, essas palavras de luxo, né, do ideário neoliberal, e o interesse, o grande objetivo disso, às vezes, é justamente separar as pessoas, é causar individualismo. Porque no individual, a gente não consegue alcançar isso que só as lutas coletivas vão trazer para nós. E o neoliberalismo, o capital, né, os grandes capitalistas, eu estou falando aqui de grandes empresas, mas eles perceberam isso. Quantas vezes eles tiveram que ceder graças à união dos trabalhadores? Fizeram os movimentos, fizeram as greves, fizeram as cobranças coletivas. Então eles começaram a usar, eu não vou cometer aquela gafe aqui de misturar Maquiavel com o Pequeno Príncipe, tá? Mas eles começaram a usar Sun Tzu, a arte da guerra. Se você quer destruir o seu inimigo sem levantar contra ele uma espada, semeia a discórdia entre eles. Então é isso, essa sedução semântica toda que vai criando a desunião, ela tem um propósito de dividir as pessoas, de criar desunião. Porque desunidos, quem é que vai triunfar? De certo que não é o trabalhador. E aí a gente tem esse excesso de trabalho caindo nas costas e a pessoa ainda se achando culpada por aquilo e adoecendo, sobretudo. Né? Então a gente tem que o trabalho é árduo, mas ele tem que começar a escancarar essas causas e revertê-las. A gente precisa de acolhimento, mas a gente precisa também de espaços de tentar fazer reflorescer essa solidariedade, essa ajuda. Somos de uma mesma categoria profissional, por exemplo. Por que nós vamos ficar brigando? Por que eu vou cair nessa de que tem categoria, por exemplo, né? Categoria A, B, C, D, F, O, que eu sou melhor porque eu estou há mais tempo, ou sou pior porque eu estou há menos tempo. Tudo isso que nos divide só interessa a uma pessoa, que é aquele que quer nos retirar direitos. Se a gente quer direitos, né, e quer saúde, hoje a luta tem que ser essa, o direito à saúde.